Passo a palavra agora para o senhor Paulo Henrique Saraiva Câmara, secretário de Fazenda do Estado de Pernambuco. Bom dia, senhores senadores e senadoras. Queria agradecer à presidência da CAI pelo convite de estarmos hoje aqui para discutirmos a medida provisória 599, que trata de questões federativas importantes. Nós, do Estado de Pernambuco, membros da região Nordeste, estamos aqui hoje representando a região Nordeste, nós temos uma preocupação muito grande com esse tema. Preocupação que vai além da questão exclusiva da discussão das alíquotas do ICMS, que é a questão federativa como um todo. A gente vem observando nos últimos anos, no país, que houve realmente uma diluição da autonomia dos estados. Quando a gente vê o que eram os impostos que representavam do PIB em 1994, ou seja, 20 anos atrás, representava 7,97% do PIB, o que era arrecadado em impostos. Em 2010, esse valor já diminuiu para 7,65%. Enquanto as contribuições, que não fazem parte do rateio federativo, ela passou de 8,95% do PIB em 1994 para 12,94% do PIB em 2010. Ou seja, um processo de aumento do nível de contribuições ante os impostos que são compartilhados com os estados e municípios. Isso enfraquece a federação, isso enfraquece a autonomia dos estados, e isso é somado também a uma série de sistemas federais de incentivos que foram ao longo do tempo também, tanto da década de 70 e 80, com muita força, perdendo força em 90 e 2000, o que resultou realmente com todo um nível de guerra fiscal, que foi o instrumento que os estados tiveram, principalmente os mais pobres, o desenvolvimento, para conseguir algum tipo de atração de investimentos, algum tipo de força que conseguisse fazer com que as suas regiões, os seus estados, tivessem um mínimo de desenvolvimento. O Nordeste, a desigualdade é muito grande. Em 1970, o PIB per capita do Nordeste representava 38,6% do PIB per capita do Brasil. Em 2010, ou seja, 30 anos depois, o PIB per capita do Nordeste é 48,56% do PIB per capita do Brasil. Ou seja, em 30 anos, subimos 10%. É muito? Pode até ser. Mas se nós formos para a década de 60, o PIB per capita do Nordeste era de 46,8%. Ou seja, em 40 anos, retornamos ao que era em 1960. Ou seja, é um processo realmente de desigualdade que vem de muito tempo. Estamos aqui hoje para falar da medida provisória 599, com uma posição muito clara, uma posição que já foi colocada pelo coordenador do CONFAZ, o secretário do Maranhão, Cláudio Trinchão, de apoio à redução das alíquotas interestaduais, um apoio de uma transição, inclusive, de 10 anos, mas com a manutenção de uma certa assimetria. A assimetria é essa que os estados do Nordeste, desde o ano passado, defendem de 7,2%, mas que há uma ampla possibilidade de discussão e de aprofundamento para se chegar a outro patamar, mas desde que haja a assimetria. Isso, para nós, é um ponto fundamental e essencial no processo dessa discussão da medida provisória. Quanto aos outros itens que a medida provisória também trata, nós temos também algumas observações a fazer. Primeiro, o Fundo de Compensação de Perdas da Arrecadação. Nesse processo, ele é fundamental, já que está se mexendo com alíquotas de ICMS. Eu falo aqui pela região do Nordeste, mas como secretário do Estado de Pernambuco, eu tenho muita tranquilidade de dizer que a alíquota que vem se discutindo também, vem se falando de 7,4%, que é uma alíquota possível de se conversar, ela traz perdas para Pernambuco. A partir de 7,4%, Pernambuco já perde. Mas, mesmo assim, a gente entende que se precisa trabalhar em torno do número nesse nível. O ideal seria 7,2%, mas 7,4% seria possível. Mas os estados que perdem teriam que ter, no âmbito da medida provisória, a garantia de recursos suficientes para essa compensação de perdas. A medida provisória fala de 8 bilhões.
Nós não sabemos, nós temos ainda cálculos preliminares quanto a isso. Então, é preciso que ela enfatize que a garantia de perdas serão devidamente compensadas e não apenas no limite de 8 bilhões. Precisamos também garantir a correção dessas perdas, ou seja, que haja algum tipo de variação nominal ano a ano de correção desses valores em relação ao Fundo de Compensação. E quanto ao Fundo de Desenvolvimento Regional, nós entendemos ele também como absolutamente necessário. A partir do momento que se perde um atrativo que se tem hoje da assimetria de 12 e 7, que é um atrativo bem maior do que uma assimetria de 7 e 2, nós teríamos que ter instrumentos realmente que falassem de compensação, que falassem de desenvolvimento regional. A União coloca também, na sua medida provisória, 16 bilhões ano, em 20 anos, para o Fundo de Desenvolvimento Regional, sendo que 75% deles seriam através de empréstimos de financiamento e 25% através do Orçamento Geral da União. Nós achamos que esse percentual de 75-25, ele precisa ser, de alguma maneira, trabalhado e alterado. Entendemos que, inicialmente, o 75-25 poderia ser um número a ser conversado, ou seja, 75 de OGU e 25 para empréstimos de financiamento. Isso daria condições, num período de tempo,